dia, uma boa tarde, uma boa noite. A gente não sabe quando vocês estarão nos assistindo. Mas que precioso que nós podemos estar em culto, na presença de Deus, podendo louvar e exaltar o nome de Deus. Eu queria ler para você o Evangelho de João, capítulo 14, versículos 21 e 23. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Você quer experimentar o amor de Deus na sua vida? Você quer vivenciar o amor de Deus na sua vida? Então, entregue-se ao Senhor. Entregue-se a este Deus gracioso. Creia no Senhor Jesus. E medite na palavra. Busque a palavra. Busque obedecer a palavra. Busque vivenciá-la. Com certeza você vai experimentar algo completamente novo. E neste culto você terá a oportunidade de poder meditar na palavra, de poder ouvir, seja a partir da mensagem, seja a partir dos louvores. Permita que Deus possa falar ao seu coração. Com certeza você vai experimentar algo realmente novo. Senhor, como é bom poder estar diante de Ti, poder realmente declarar que o Senhor é santo, e isso é verdade. Só Tu és Rei, só Tu és Senhor, digno de honra, digno de glória, Senhor. E que bom que o Senhor assim se fez conhecido e se faz conhecido para nós. Nos chama para estar na Tua presença, Senhor, aos Teus pés, para ouvir de Ti, para poder também receber do Teu abraço, Senhor, do Teu amor. Aquieta, Senhor, o nosso coração agora. Vem com Teu Espírito Santo, Senhor, abrindo o nosso entendimento, Senhor, o nosso coração, as nossas vidas, para receber da Tua palavra, Senhor. E tira toda a barreira, Senhor, tira tudo aquilo que impede, Senhor, o que pode impedir de poder ouvir a Ti, de conhecer a Ti, Senhor. Fala conosco, Senhor.
Fala conosco. Tu sabes o que nós precisamos ouvir. Obrigado, Pai, pelo privilégio de poder meditar em Tua palavra, de poder assim estar diante de Ti. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Olá, comunidade, tudo bem? Meu nome é Henrique e eu estou hoje aqui para trazer uma reflexão com vocês, a convite do Renato, e estou muito feliz de poder estar aqui para compartilhar com vocês um pouquinho aquilo que Deus tem revelado a mim, tem falado ao meu coração, e queria convidar vocês para a gente estar refletindo junto aqui. Eu queria começar conversando com vocês sobre a questão da autoridade, e eu gosto sempre de olhar para o nosso tempo e ver o que Deus tem para nós a partir do nosso tempo, né? Eu gosto de olhar para o que tem à minha volta, para as pessoas que estão à minha volta, as coisas que eu vejo acontecer à minha volta, e ver o que Deus tem para mim, o que Deus tem a revelar, a me ensinar com essas coisas que acontecem, de às vezes sair um pouco fora da bolha. E como eu já comentei, eu queria iniciar essa reflexão conversando com você sobre a questão da autoridade. E por que desse tema da autoridade? Eu vejo que hoje a gente vive num tempo em que cada vez mais a gente tem perdido um pouco as boas autoridades no nosso tempo, e inclusive tem perdido em quantidade também autoridades. E essa falta de autoridade, ela por muitas vezes é perigosa, até porque Deus é autoridade sobre tudo e sobre todos. E eu olho para as coisas à minha volta, para as situações à minha volta, e eu vejo que essa dificuldade de lidar com a autoridade, ela se passa por, principalmente no meu ponto de vista, 3 fatores. O primeiro deles seria uma confusão muito grande que a gente tem hoje, tem se criado cada vez mais, uma confusão entre o que seria a liberdade, o que seriam as regras e aonde que essas duas coisas se conversam. Muitas vezes ter regras, ter limites, acaba se confundindo com eu não ser livre para fazer o que eu quero. E esse livre para fazer o que eu quero é o que muitas vezes é definido como liberdade. Mas a liberdade, ela não está só relacionada a ser, vamos dizer assim, escravo dos meus próprios desejos e das minhas próprias intenções. E as regras, elas não estão aqui para nos trazer uma perda de liberdade. Muito pelo contrário, mas para nos direcionar mais ou menos aonde que seria um caminho mais legal para eu trilhar a minha vida. Uma outra situação que eu vejo que interfere muito na questão da autoridade são a falta de bons exemplos que a gente tem hoje. Eu começo falando dentro da família, que é o núcleo mais importante que a gente tem dentro de uma sociedade e que infelizmente tem sido bem corrompido nos últimos tempos, tem sido bem desestruturado, e essa desestruturação acaba causando uma falta de referência de quem é a minha autoridade, de qual que seria a autoridade do meu pai e da minha mãe sobre mim, e como que tudo isso se desenvolve. Muitas vezes por uma ausência dos pais devido às demandas da rotina, do trabalho, dos seus compromissos, e talvez também, às vezes, por algumas falhas. Afinal, todos nós somos pecadores e também temos as nossas falhas. Também olho para a questão política, em que a gente já vem aí por diversos anos, diversos mandatos, também tendo autoridades que por muitas vezes não têm atitudes muito boas e por muitas vezes não têm comportamentos muito bons. Isso também por vezes pode nos afetar um pouco sobre aceitar essa autoridade. E até dentro da questão política, muitas vezes a gente confunde muito uma autoridade com algo que seria no caminho de uma ditadura, e nem sempre é nesse sentido. Deus é autoridade, mas ele não é ditador. E da mesma forma que tudo isso acontece, Deus, ele nos chama para nós olharmos para ele como nossa autoridade, como autoridade desse mundo todo, e para a gente olhar um pouco aonde que eu estou, aonde que você está dentro de toda essa situação, dentro da tua família, dentro do seu trabalho, dentro dos seus compromissos e diante de toda essa situação.
eu acho legal a gente olhar um pouco para dentro e tentar reconhecer onde é que eu estou dentro de tudo isso. E eu queria convidar vocês agora para a gente estar lendo um pouquinho a palavra de Deus em Deuteronômio 6, do versículo 1 ao versículo 9, e que vai trazer uma reflexão um pouco mais profunda em cima desse tema. Então, Deuteronômio 6, versículo 1 ao versículo 9, diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisse na terra a que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta com os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Eu gosto muito dessa palavra, e principalmente por conta de duas palavras muito importantes que elas me levam a refletir mais a fundo sobre elas, que seria o temor e o amor. Lá no versículo 2 diz para que o povo de Israel, que é o povo do Senhor, e no caso, no nosso tempo, somos nós, o povo de Deus, que a gente tema ao Senhor, que a gente tema a Deus. E logo no versículo seguinte, diz, no versículo 3, Ouve, pois, ó Israel, e atenta com os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. E eu acho interessante, porque quando a gente olha, às vezes, para essa palavra temor, eu digo isso por mim mesmo, num primeiro momento isso acaba, às vezes, nos dando uma ideia muito mais de algo que me leva a ter medo, que me leva, às vezes, a eu ter a minha vida controlada e eu não tenho mais tanta liberdade para fazer o que eu quero, usando bem os termos que eu comentei antes para vocês. Quando, na verdade, não é muito bem isso que Deus quer dizer para nós. Quando Ele diz para a gente temer ao Senhor, o versículo 3 diz que a gente cumpra o que Deus tem para nós, para que a gente tenha uma boa vida, para que bem te suceda, para que se multiplique na terra, para que você aproveite da tua vida. E o temor a Deus, ele leva inicialmente muito nesse sentido, de eu olhar para Deus com uma santa reverência, alguém que é santo, alguém que é superior e é divino sobre todas as coisas, sobre tudo que tem, sobre tudo que há, sobre tudo que já existiu e que há de vir, ele é Senhor. E eu tenho que dar reverência a esse Deus, eu tenho que ter um profundo respeito a esse Deus. Esse Deus, ele não pode ser levado na minha vida como algo que eu coloco às vezes de lado, ou algo que não interfere em tudo que eu sou, mas esse Deus, ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. E quando eu olho para esse Deus dessa forma, e eu vejo que ele diz para que eu atente ao que ele me ordena, para que eu aproveite a minha vida, isso talvez não seja tão ruim quanto, às vezes, a gente acaba olhando para as regras como algo limitador da minha vida. Essas regras, vamos dizer assim, as ordens, os estatutos de Deus, só querem nos dar uma boa vida, só querem nos privar de tomar decisões erradas. Na sequência, eu queria olhar um pouquinho mais para a palavra do versículo 5, que diz: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Amar a Deus junto com amar ao próximo, são os dois principais mandamentos que depois Jesus vai nos colocar no Novo Testamento. E amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E quando o Deus nos traz essa ideia de todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua força,
me remete à integralidade de quem somos, e não a amar a Deus de forma parcial, talvez, na minha vida. Quando Deus diz para amarmos de todo o coração, me remete um pouco às nossas emoções, aos nossos sentimentos, aquilo que temos, talvez, de relação, de sentimento por um amigo, por uma esposa, por um marido, por um irmão, por um pai, por uma mãe, enfim. E que nessa parte emocional, eu devo amar a Deus de todo o meu coração. Quando ele diz de toda a tua alma, me remete muito ao nosso espírito. E que em toda essa parte espiritual eu devo ter essa reverência e esse amor integral a Deus. E quando eu olho para que ame a Deus de toda a tua força, me remete um pouco ao nosso corpo, àquilo que eu sou capaz de fazer, aquilo que eu tenho habilidade para fazer, e que também nisso eu devo amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha força, ou seja, eu sou integral. A gente não pode segmentar um pouco a nossa vida quando olhamos para Deus. A gente não pode segmentar aquilo que somos a partir do meu trabalho, a partir da minha família, a partir dos meus sentimentos, a partir das decisões racionais que eu tomo, não. Nós somos integrais e Deus quer que a gente ame a Ele em tudo o que somos, de uma forma integral. E no final, ainda nesse capítulo 6, nos versículos que eu li com vocês, no versículo 7, diz para que a gente passe esses estatutos, esses ensinamentos aos nossos filhos, e assim os filhos passarão para o caso dos netos, e que isso deve acontecer na minha casa todo o tempo, quando eu levanto, quando eu deito, aonde quer que eu esteja. E essa é a autoridade que Deus quer que nós, como filhos dele, como servos dele, nós tenhamos em nossa casa. De passar adiante e de ter muito bem estabelecido para a nossa família no que eu acredito, quais são os meus princípios. Né? Josué mesmo diz depois que eu e minha família seguiremos ao Senhor, e é isso que Deus quer, que você, dentro da tua família, direcione a sua família ao Senhor. E com certeza isso, sendo feito por nós cristãos, com certeza teria um impacto muito grande na sociedade no momento em que a desestruturação familiar ela vem acontecendo muito rápido e muito intensamente. Eu queria dar sequência um pouquinho com vocês sobre a questão do que seria esse mais a fundo esse temor a Deus. E conforme eu reflito em cima disso e conforme Deus revela a mim, eu vejo que temer a Deus é imprescindível para que eu reconheça quem eu sou diante dele. Quando eu olho para Deus como Senhor da minha vida, como Senhor de tudo que tem à minha volta, de tudo que existe, de todas as pessoas, de tudo que já passou, e que tudo que acontece está debaixo da permissão dele, não necessariamente do agrado dele, mas tudo que acontece no mundo está debaixo da permissão dele, e que tudo tem um propósito, e tudo tem um sentido para onde vai. Eu olho para tudo isso e eu me sinto um grãozinho de areia numa grande praia. Eu olho para Deus com todo esse poder, com toda essa magnitude, com tudo que Ele é, nessa majestade que é Deus, e eu olho para mim mesmo e eu vejo o quão pequeno eu sou perto desse Deus. E da mesma forma, eu muitas vezes me envergonho e me arrependo de coisas que já fiz, de coisas que já pensei, de coisas que já falei, de coisas que já passaram pelo meu coração, e isso me lembra o quão pecador eu sou. E o quanto que eu sou integralmente dependente desse Deus. O quanto que eu dependo desse Deus. O quanto que eu sozinho, sendo esse grão de areia na imensidão de uma praia, o quanto eu sozinho não sou capaz de fazer muita coisa. Mas eu dependo integralmente desse Deus. E eu olhar para esse Deus e ter esse temor de um profundo respeito, de uma santa reverência, de olhar para esse Deus como santo, isso me leva ao mesmo tempo a olhar para mim mesmo e ver o tamanho dele e a minha dependência a esse Deus. E dessa forma eu preciso profundamente confiar nesse Deus, sabendo que Ele é Senhor da minha vida, Ele sabe de todas as coisas, e Ele me criou, e Ele também já sabe o meu fim. E que não há para onde eu fugir desse Deus. Por mais que nessa imensidão da areia da praia, esse grãozinho de alguma forma queira fugir, ele não tem muito para onde ir.
E assim é nós com a nossa vida. Talvez a gente queira escantear Deus na nossa vida em alguma coisa, talvez de toda ela, ou talvez de algumas partes da nossa vida a gente queira escantear Deus, colocar Ele de lado. Mas isso não é possível. Nada que a gente faça, ou não importa para onde quer que eu vá, eu não vou fugir desse Deus, que Ele é onipresente, onisciente e onipotente. E esse profundo temor que eu tenho a Deus, nada mais é do que olhar para Deus como uma autoridade. É olhar para Deus como alguém que é superior. E isso não é ruim. Muito pelo contrário, isso é muito bom, porque a gente precisa disso. E Deus, quando Ele sendo autoridade, e Ele nos dando estatutos, nos dando mandamentos, nos dando princípios, Ele, de certa forma, controla um pouco aquilo, para onde é que eu vou, para onde é que eu não vou. Ele quer controlar um pouco os nossos desejos. Ele quer nos indicar o caminho bom. Ele ensina algo, ele diz para a gente não mentir. Ele não me obriga a não mentir, mas ele me mostra um caminho bom. E ele quer que a gente controle os nossos desejos. E essa palavra controle, ela por muitas vezes ela é mal vista. Porque hoje é quase que inadmissível a gente ter que controlar os nossos desejos, as nossas falas, as nossas opiniões, ainda mais impulsionado pelas mídias sociais, onde eu posso falar o que eu quiser e pensar como eu bem quiser, e eu não tenho que ter muito limite. E aí eu coloco essa comparação do controle que Deus quer que a gente tenha na nossa vida com o descontrole que o mundo está hoje. E eu não preciso nem dar exemplos, você mesmo pode pensar na sua cabeça e você rapidamente vai lembrar de diferentes situações, de coisas que você viu, de coisas que você leu, que você presenciou, de total descontrole em que a sociedade vive hoje. E o que Deus quer é que a gente tenha um pouco mais de controle. E isso não é ruim, isso é muito bom. Afinal, a gente precisa ter um controle para a gente poder viver bem, para a gente ter uma boa vida. Algo descontrolado, eu tenho certeza que é muito pior do que algo controlado. E, por fim, ainda eu queria pensar com vocês da questão da liberdade. De que eu olhar para Deus como autoridade, Ele vai tirar a minha liberdade. E eu queria pensar com vocês um pouquinho sobre o Jardim do Éden. Quando Deus presenteia Adão e Eva com um lindo jardim, onde eles poderiam desfrutar de uma forma maravilhosa. E eu fico imaginando de várias coisas que deviam ter lá, deviam ter umas cachoeiras bonitas para eles poderem curtirem, devia ter diversos frutos bons para eles comerem, sombras boas para eles repousarem, podiam se curtir um ao outro, aproveitar a criação de Deus, e inclusive ter um relacionamento profundamente íntimo com Deus e direto com Deus. E Deus ele pede para que Adão e Eva não comam daquele fruto específico. E eu procuro imaginar quantas árvores com frutos deveria ter naquele jardim, frutos bons. E Adão e Eva foram diretamente naquela árvore. E quando Deus pede para que Adão e Eva não comam daquele fruto, Ele não está limitando a vida de Adão e Eva. Ele só está dizendo o que é bom e o que é ruim. E Ele quer o bom. E Ele dá muito mais oportunidades boas. Ele dá uma imensidão de árvores boas para eles poderem curtir. E Ele pede só para que aquela não, porque aquela não vai fazer bem. E quando Deus ele coloca para nós alguns estatutos, alguns princípios, alguns mandamentos, Ele não está me privando de curtir a parte boa da vida. Muito pelo contrário. Se eu achar que quando Deus fala para eu não mentir, Ele tira a minha liberdade, então a minha vida se limita a mentiras. Se Ele pede para eu não adorar ídolos, e eu acho que isso é tirar a minha liberdade, então minha vida se limita a adorar ídolos. Se não adulterar, Ele pede para eu não adulterar, e eu acho que isso é tirar a minha liberdade da minha vida, então a minha vida se resume a adultérios. Então, o quanto que, na verdade, os mandamentos de Deus nos tiram a liberdade? Muito pelo contrário, eles só nos direcionam para a gente ter uma boa vida e a tomar decisões sábias. Eu queria continuar com vocês agora, indo adiante e lendo uma passagem que está lá em Provérbios capítulo 16, versículo 6. Provérbios capítulo 16, versículo 6. Diz assim: pela misericórdia e pela verdade se expira a culpa,
e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Eu vou ler de novo. Pela misericórdia e pela verdade se expira a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. E para mim entra aqui a integralidade daquilo que a gente necessita para a nossa vida, que é o temor e o amor a Deus. Eu preciso temer a Deus. Eu preciso temer a Deus para que eu evite o mal. Está aqui. E pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Eu preciso temer a Deus para evitar o mal. Eu preciso temer a Deus, eu preciso respeitar a Deus, eu preciso ter uma santa reverência a esse Deus para eu evitar caminhos ruins na minha vida. E ao mesmo tempo que eu tenho que ter essa consciência, eu preciso evitar esse mal e temer a Deus, pela misericórdia e pela verdade se expira toda a culpa que há em mim, porque eu sei e você também sabe que nós não somos perfeitos e que erros nós já cometemos e vamos voltar a cometer ainda, porque a gente só vai atingir o corpo santo na eternidade, na próxima vida, na vida com Deus. E por esse amor, eu tiro toda a culpa, se expira toda aquela carga que tem em mim. E Jesus mesmo diz que o meu fardo é leve, e esse amor que pela misericórdia e pela verdade, eu vinculo isso ao amor, pelo amor de Cristo, porque Cristo, ele traz uma profunda misericórdia, uma profunda verdade e a leva à cruz, carregados por um profundo amor. E esse amor na cruz é onde se expira toda a minha culpa, todo o meu fardo. E Jesus diz, meu fardo é leve. Venha e descanse em mim, venha e tenha paz comigo. Se há algo que te incomoda profundamente, que tira a tua paz, que é algo pesado para você carregar, leve a cruz. Cristo já fez a maior prova de amor que essa terra já viu, por sacrifício a mim, a ti, a todos nós. E esse amor nos tira a culpa. Mas se eu limitar a minha vida só a essa visão do amor, só ao amor, e eu esquecer tudo o resto, eu acabo banalizando um pouco a minha vida. Eu preciso temer a Deus, eu preciso respeitar a Deus, eu preciso ter reverência a Deus. Por outro lado, se eu não olhar para o amor de Cristo, e eu tentar sozinho seguir todos esses mandamentos, todos esses princípios e tentar ser perfeito, meu fardo vai ser muito pesado e eu não vou poder desfrutar do fardo leve que Cristo me oferece junto com a salvação. Cristo diz que Ele é a verdade, o caminho e a vida e a gente só vai a Deus através dEle. Então vamos a Cristo, vamos buscar a Cristo. E esse Deus que pede para que nós tememos a Ele, Ele também demonstrou seu profundo amor quando Ele manda seu único filho em sacrifício a mim e a você, por profundo amor que Ele tem por nós. E eu queria finalizar com vocês lendo uma passagem que está lá em Salmo 34, dos versículos 9 ao versículo 22. Salmo 34, versículo 9 ao versículo 22. Vou ler para vocês aqui. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhe extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados.
O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Se você não abriu a sua Bíblia nesse momento, eu convido depois a você abrir e ler com calma o Salmo 34. E o trecho que eu li com vocês, a partir do versículo 9, inicia com a palavra para a gente temer ao Senhor. E ele depois continua dizendo para que a gente possa curtir a vida de uma forma boa, para que a gente possa aproveitar a vida. Ele segue depois falando, o salmista, para que a gente tema o Senhor, pois qual homem não gostaria de ter uma vida longa e boa? Eu gostaria de ter uma vida bem longa e boa. E Deus, Ele quer que a gente tenha uma vida longa e boa. E para isso a gente precisa temer a Deus e amar a Deus. E que você possa refletir sobre isso, que você possa pensar sobre isso. Eu venho pensando sobre isso e refletindo, e Deus tem me abençoado muito com essa palavra. Espero que de alguma forma Deus também possa ter falado contigo e que assim você possa ter o coração tocado por Deus. Eu gostaria de ter ainda uma palavra final de oração com vocês e para a gente finalizar o nosso tempo aqui. Senhor Deus, quero te agradecer profundamente, Pai, por quem Tu és, por toda a Tua magnitude, Senhor, por toda a Tua majestade, por todo o Teu poder, Senhor. Agradeço porque eu posso olhar para Ti, Senhor, e reconhecer quem Tu és e assim poder desfrutar desse fardo leve que Cristo me oferece para que eu possa ter um relacionamento agradável contigo, ó Deus. Para que eu possa deixar de lado, aos pés da cruz, tudo aquilo que me causa preocupação, tudo aquilo que me causa medo, tudo aquilo que de alguma forma me tira a paz. E assim desfrutar do amor que Cristo demonstrou por mim. Que assim, Senhor, nesses tempos difíceis, de grandes desafios que a gente vive, que a gente tenha coragem, Senhor, que a gente tenha ousadia, que o Senhor nos enche do Teu Espírito Santo, para que a gente tome decisões sábias e decisões corajosas para passarmos adiante, Senhor, todas as bênçãos que Tu já tem nos passado, para que a gente não se cale, para que a gente não se esconda, mas muito pelo contrário, que a gente se orgulhe do Deus que é nosso Senhor e do Deus que faz da minha vida uma vida muito melhor e que me proporciona uma vida muito melhor. E acima de tudo me convida para um relacionamento que é eterno, que é perfeito e que me salva do meu próprio eu, dos meus próprios desejos, do meu próprio pecado. Que assim o Senhor esteja contigo, que assim o Senhor te abençoe, que assim o Senhor cuide da tua vida, que o Senhor assim cuide da tua família, cuide do teu trabalho, que assim a gente possa sempre, em todos os momentos, de corpo, de alma, de coração, adorar o Senhor, louvar o Senhor e engrandecer o nome dEle, pois Ele é digno, e que a gente sempre lembre que somos integralmente dependentes desse Deus, e que esse Deus é maravilhosamente bom conosco. Amém. As minhas mãos, meus olhos elevo aos céus, para receber de Deus paz real. Eu quero chegar mais perto de Jesus, ouvir a sua voz, se eu chamar. Sentir seu amor sem par, seu querer, obedecer, Jesus, toma em tuas mãos meu viver, meu Pai, te peço em oração.
força para vencer todo o mal. Teu Espírito encheu meu coração, da tua presença eu quero ter mais. Sentir seu amor sem par, seu querer, obedecer, obedecer. Jesus, toma em tuas mãos meu viver, meu caminhar, meu viver, meu caminhar. E assim, para a gente finalizar esse tempo de culto, eu quero pedir que Deus esteja sobre vocês, que o Senhor esteja cuidando de vocês, assim como eu orei, que Deus esteja dando a vocês profunda sabedoria sobre as decisões do dia a dia, sobre as atitudes dentro de casa, na sua família, no trabalho, em qualquer ambiente, que a gente possa se alegrar profundamente e saber que Deus está conosco, que assim Deus te inspire, te guarde e derrame do Santo Espírito dele, para que a gente possa ter os nossos dias leves e conduzidos pelo aquele que é Senhor sobre tudo e sobre todos e que quer o nosso bem. Uma abençoada semana a todos.